Bom, olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula e dessa vez a ideia é a gente tentar, na aula de hoje, finalizar, né, o capítulo 2 do livro, tá bom? Então a gente vai falar um pouco na aula de hoje sobre inflação e desemprego. O livro, como vocês sabem, o livro-texto, ele traz alguns exemplos da economia americana, tá? Então a gente vai, na medida do possível, ir adaptando para exemplos para o Brasil. Então, nessa aula de hoje, eu, eu pego alguns índices, tanto de inflação como de desemprego, que a gente pode usar no Brasil. Tá? Então, para vocês, eu acho que é uma boa, porque aí vocês começam a entender como é que se calculam esses índices, onde é que você podem buscar, principalmente, né, essas informações, e, à medida do possível, isso também é muito importante porque vocês começam, de alguma forma, a entender, eu acho que é muito importante eles entenderem as notícias que saem, né, você pegar um jornal, como a gente está fazendo, você pegar um jornal e nesse jornal você ser capaz de ler, de interpretar, tá? Ser capaz de buscar a informação de forma precisa. Então, nosso objetivo aqui no curso de introdução à macroeconomia é exatamente dotar vocês dessa capacidade, tá? Então, como eu falei, nós estamos no capítulo, finalizando o capítulo 2. Pretendo, na aula de hoje, a gente terminar, tá? O capítulo 2. E aí, na sequência, a gente já avança para o capítulo 3. Então, uma primeira discussão que a gente vai tratar hoje é sobre a questão da inflação, tá? O que é inflação, como é que calcula a inflação, quais são as implicações. A inflação é um tema muito complexo, tá? Entender, por exemplo, as causas da inflação, quais são os principais motivos que você pode ter hiperinflação ou não, isso depende muito da, vamos dizer assim, da condição teórica que você está utilizando para entender por que é que um país tem inflação. Acredito que a geração de vocês não viveu, por exemplo, um período de grande inflação, tá? Que nós vivemos no Brasil, por exemplo, na década de 1980, inclusive no início da década de 1990, até o Plano Real, que foi executado lá em 1994, 95. Então, nós tivemos aí um período muito longo de inflação no Brasil, e a inflação ela causa diversos distúrbios na economia, tá? E desorganiza principalmente a atividade econômica, desorganiza muito, porque de alguma forma a atividade produtiva ela precisa de uma referência do nível de preço. Então, quando você tem uma inflação elevada, você perde essa referência. Quando você perde essa referência, você perde a referência, por exemplo, dos insumos que você está comprando, você perde a referência do produto, inclusive, que você vai vender. Então, isso, de alguma forma, acaba paralisando a atividade econômica, tá? Acaba paralisando. E, ao paralisar, você tem uma tendência de aumentar o desemprego, você reduz os investimentos, então você deixa de aumentar o PIB. Então, assim, ter inflação no país não é algo que se queira, né? A inflação, na verdade, acaba sendo o sintoma de uma doença, né? É a mesma coisa quando você está com febre. Quando você está com febre e coloca o termômetro, alguma coisa está errada, tá? Então, esse é o sentido
da gente precisar, vamos dizer assim, conviver o máximo possível com um nível de inflação muito baixo, certo? Então a gente vai tratar aqui nessa aula de hoje, eh, se por um lado a gente vai falar de inflação, no outro a gente vai falar de desemprego, que é uma causa natural da inflação, tá certo? Essas duas curvas, essas duas trajetórias, vamos dizer assim, a trajetória da inflação ou a trajetória do desemprego, elas estão intimamente interligadas. Então a gente vai, na aula de hoje, fazer esse apanhado, dar vamos dizer assim, essa visão geral desse problema, tá bom? Então vamos lá. Índice de custo de inflação. Então a primeira coisa é você ter um índice que possa calcular a inflação, ou também chamado custo de vida, né? Vai ficando mais caro os produtos do dia a dia, tá? Então eu preciso ter formas de calcular isso, certo? E a gente vai ver mais na frente quais são aí algumas alternativas no Brasil, alternativas oficiais. Mas, já pegando, primeiro é conceituar o que é inflação. Eu vou ler aqui para vocês. Inflação é um aumento geral do nível de preços e serviços em uma economia. Então, para se considerar a inflação, é preciso que seja generalizado esse aumento de preço. Ele não vai ficar localizado só em alguns poucos produtos. Aí você não pode considerar que isso é uma inflação. Quando o nível geral de preços aumenta, cada unidade de moeda compra menos bens e serviços, né? Evidentemente, que quando a inflação aumenta, o seu poder de compra, ou seja, a moeda que você tem, você compra menos daquele produto. Então, uma causa natural da inflação é a deteriorização do poder de compra da moeda. A moeda vai ficando fraca, como se diz, tá? O poder de compra dela, ela vai diminuindo. Então, acho que assim, nós temos aqui duas características importantes. Primeiro, que a inflação representa o aumento generalizado, pessoal, presta atenção, o aumento tem que ser generalizado dos preços, né? Tem que estar espalhado em toda a economia, né? Dos bens e serviços também, tá? Bens e serviços. O outro é a deteriorização da moeda, né? O poder de compra da moeda fica menor. E aí, um conceito, né, paralelo é que o oposto da inflação é a deflação, né? Deflação é uma diminuição sustentada do nível geral de preço. Então, do jeito que os preços podem subir, em alguns momentos também pode haver uma deflação, ou seja, uma redução generalizada no nível de preço, certo? Então, você imagina que possa subir e ir para cima, como pode ir para baixo. É claro que a deflação ela é mais difícil acontecer, né? Como os preços não aumentam todos na mesma proporção, tá? Então eu tenho que ter, para ter inflação, eu tenho que ter um aumento generalizado nos preços, mas a gente sabe que os preços, esse aumento generalizado, ele não ocorre na mesma proporção e todos os bens. Então, eu acabo precisando construir um índice que vá medir, ou vai ponderar esses aumentos dos preços dos bens e serviços. Então, normalmente, esse índice se chama de índice de preço ao consumidor, tá? E é frequentemente usado para fazer essa medição. Então, o índice de preço ao consumidor é algo importante que tenta capturar esse aumento, tá? É, o, a- Vamos falar um pouco sobre as causas da inflação, tá? Então, os economistas acreditam que a inflação muito alta, né, ou também considerada a hiperinflação, no Brasil nós tivemos hiperinflação no governo Sarney, se eu não me engano, 1988, acho que chegou um mês lá de agosto de 88,
que no único mês, pessoal, a inflação subiu 80% no Brasil. Então, imagine como é que você vai viver num país em que, no mês, os preços aumentam em média 80%, né? É algo realmente muito complicado para uma economia saudável ela funcionar dessa forma, tá? E aí, o debate sobre quais são as causas da inflação. Isso vai requisitar da gente um conhecimento bem mais profundo de teoria, tá? Como a gente está sempre conversando, nós estamos num curso de introdução à macroeconomia. A gente vai ter muita coisa pela frente. Vocês vão ter durante o curso de vocês outras disciplinas de macroeconomia, vão aprofundar bastante certos temas. Minha tarefa aqui, meu objetivo aqui nesse curso introdutório é dar uma geral para vocês sobre a área, certo? Se eu vier a ser futuramente um professor de vocês em alguma outra disciplina de macroeconomia, aí será um grande prazer e a gente pode aprofundar temas, tá? Eu estou ainda aqui na superficialidade de muitas questões. Existem muitas teorias, existem muitos modelos que tentam explicar os motivos da inflação. Mas, basicamente, o que os economistas, vamos dizer assim, tratam de forma unânime é que o aumento da inflação, né, ou a hiperinflação, ele é causada principalmente por questões monetárias, tá? Então, se você tem excesso de moeda na economia em relação aos bens e esse excesso de moeda ele vai aumentando ao longo do tempo, então isso de alguma forma um motivo importante para que possa ter hiperinflação, tá? E aí é como se diz a inflação de demanda, porque a oferta de moeda ou a oferta de liquidez na economia acaba estimulando em excesso as compras. E ao estimular em excesso as compras, você acaba gerando aí perspectiva de aumento de preço. Mas também existe a inflação, como se diz, pelo lado da oferta, ou seja, a oferta não consegue, né? Quando eu digo oferta, é a produção de bens e serviços, ele não consegue crescer na mesma velocidade do que é, a demanda cresce. Então, a ideia é que essa oferta indisponível ela possa contribuir para a inflação. E aí, vamos dizer assim, de alguma forma, as escolas em economia elas se dividem aqui, aqueles que olham mais como um fenômeno de demanda e outros olham mais como um fenômeno de oferta. É como você olhar um copo é, com água pela metade. Alguns olhos que o copo tá meio vazio ou meio cheio, dependendo da maneira que você possa olhar. E aí também há uma discussão, pessoal, assim, de índices moderados de inflação. Quais são os efeitos na economia, tá? E aí há quem ache algum efeito positivo, um efeito negativo. Um efeito negativo que o texto traz, pessoal, é a ideia de o aumento do custo de oportunidade de reter moeda, tá? Aqui tá repetido duas vezes reter moeda, mas o que que é isso, né? O que que é isso? É que na medida que você tem inflação, se você fica com essa moeda na sua mão, é como se essa moeda fosse um gelo que estivesse derretendo. Então, o custo de oportunidade, ou seja, o que você poderia fazer com esse dinheiro, ele vai perdendo, porque aliás, o custo de oportunidade vai aumentando, porque os preços das coisas estão ficando caros. Então, por isso que quando há um período inflacionário ou de hiperinflação, as pessoas querem logo se desfazer do dinheiro. Ninguém quer o dinheiro, porque o custo de manter o dinheiro, ou seja, o custo de oportunidade
o gasto alternativo que você poderia fazer com o dinheiro, ele vai aumentando. Então, a própria existência da inflação, ela acaba acelerando a inflação, porque as pessoas vão sendo induzidas a se desfazer mais rapidamente da moeda que possui. Então, eu acho que nós temos aqui um conceito, pessoal, que é o custo de oportunidade de reter moeda, tá? E é bom você ter em mente aí esse conceito, tá? Esse conceito é importante porque, inclusive, aí pode ser pergunta de prova. Eu acho que os economistas entenderem custo de oportunidade serve para muita coisa em economia, tá? Então, vocês têm isso em mente. Um efeito supostamente positivo da inflação, claro que eu estou falando aqui de níveis moderados de inflação. É, eles chamam redução temporária do desemprego. E como é que isso funciona, Flávio? É o seguinte: na medida que você vai tendo inflação, o custo da mão de obra, em termos do salário, ele vai no primeiro momento, diminuindo, ou seja, aquele trabalhador que você está contratando, como você está vendendo uns preços mais caros, é como se aquele trabalhador estivesse custando menos para você, tá? Então, assim, do ponto de vista do empregador, a inflação reduz o salário real, ou reduz o salário do trabalhador quando comparado com a inflação. Então, fica mais barato para o produtor, o empresário, contratar a mão de obra, porque essa mão de obra está, de alguma forma, ou de forma relativa, ela está mais barata. Então, isso, de alguma forma, pode estimular o desemprego, porque o custo da mão de obra está mais barato, você consegue contratar mais trabalhadores para a sua empresa. Então, vamos dizer assim, um efeito, e a gente coloca entre aspas, né, efeito positivo, seria exatamente o custo do trabalho que está diminuindo. Aí agora nós vamos ver, pessoal, alguns índices de inflação, tá, no Brasil. E aqui eu quero que vocês tenham em mente, quando vocês forem ler o livro, vocês vão ver o que é o que eu estou puxando para a economia brasileira, tá certo? Então é importante você ler esse livro com cuidado, tá? Anotar os conceitos. E aí, pessoal, e aí voltando, eu quero que vocês precisam estudar pelo livro, tá? Faça um resumo pelo livro. O que eu falo em sala de aula é muito importante, complemente com o livro e aí faça as suas anotações para que a gente possa, vamos dizer assim, entender da melhor maneira possível essa parte da macroeconomia. E falando do livro, voltando a falar do livro, a gente tem esse livro é um dos melhores livros que existem, tá? Macroeconomia é um livro americano, evidentemente. O Mencken foi o reitor em Harvard, é um, é um economista extraordinário. Então, assim, é uma literatura excelente, tá? Se vocês conseguem entender o que está no livro, vocês já dão um passo muito grande para avançar na na nossa, no nosso curso de economia na faculdade. Aí nós vamos falar de alguns índices, como eu disse, né? Aí tem o índice de preço ao consumidor, IPC, né? Da Fundação Getúlio Vargas, quem calcula é o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Então, eu sugiro a vocês, pessoal, entrem no site do IBRE, da FGV, vai lá no Google, dá um Google, IBRE, FGV, você vai ver lá um monte de coisa lá no IBRE, FGV, e vale a pena vocês darem uma pesquisada
Lá tem muitas informações, tem muitos índices, tem sondagens, é muito rico, tem inclusive um blog em que os pesquisadores do IBRE publicam nesse blog sobre mais diversos temas. Então, assim, é uma fonte de consulta das melhores, das melhores do Brasil. Aliás, o IBRE, o Instituto Brasileiro de Economia, é considerado o melhor think tank da América Latina, tá? E um dos 3 melhores do mundo. Então, assim, pela quantidade de informações e tal. Então, eu convido vocês fortemente a fazer essa pesquisa. Então, um indicador mais frequentemente utilizado para o nível de preço é o índice de preço ao consumidor, né? Assim como o PIB transforma valores correntes a inúmeros bens e serviços em um único número, né? O que mede correspondente à produção. Então a gente viu como é que é a produção. Eu calculo o PIB, calculo todos a produção dos itens no Brasil e calculo o PIB. O IPC é a mesma coisa. Eu pego todos os bens, né, que o consumidor, no caso, adquire e tento transformar isso em um único preço, tá? Para ter uma ideia da referência que isso produz. O índice de preço ao consumidor mede a variação de preço em um conjunto fixo de bens e serviços, componentes da despesa habituais de famílias com nível de renda de 1 a 33 salários mínimos mensais, calculado pelo IBRE, né? E aí a sua pesquisa se desenvolve diretamente cobrindo 7 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre, Brasília. E vai ser calculado também, pessoal, aqui para Fortaleza, também pegando o IPC para Fortaleza. Então, assim, aqui tem algumas informações importantes desse índice. Ele vai até 3 salários mínimos, ou seja, 33 salários mínimos. Então, ele pega a cesta de consumo de quem consome até 33 salários mínimos, tá? É, e, é, e ele pega um conjunto fixo de bens e serviços. Então, assim, quais são os itens que eu vou pesquisar com frequência? A carne, leite, a combustível, escola das crianças. E aí eu faço uma cesta de bens e serviços e passo a acompanhar a evolução desses business, tá? A questão e na pergunta seguinte, né, é como é que os economistas deveriam agregar os inúmeros preços desses bens na economia. Então, assim, se eu calculo um monte de preço, tá? Tem um preço do açúcar, tem um preço do combustível, como eu já falei, tem um preço do tomate, eu preciso ter um preço do, do, do cabeleireiro, tem um preço do médico. Então, como é que eu vou juntar todas essas informações e tirar o índice? Né? Como é que eu vou fazer essa contabilidade e que seja confiável, né? Aí ele diz o seguinte: você poderia simplesmente calcular a média de todos os bens e serviços, né? Mas se eu calcular a média de todo mundo, qual é o problema? O problema é que eu vou ponderar de forma igual todo mundo. E será que é correto eu construir uma cesta de bens para calcular a inflação e eu tratar, por exemplo, o pãozinho carioquinha com o combustível, né? Como é que eu pondero tudo isso? Cada um tem por exemplo, para as pessoas de mais baixa renda, o peso de alimentos é muito grande na cesta de consumo. Já para as pessoas de mais alta renda, o peso desses produtos ele já é menor, relativamente menor. Então, como é que eu calculo isso, tá? Então, existem metodologias, a gente não vai entrar em detalhes aqui, pessoal, evidentemente, eu quero apenas que vocês tenham noção que existe essas questões e isso será aprofundado aí no futuro próximo, vocês vão começar a entender. O importante é que você entenda, né, da complexidade da coisa, dos problemas que são levantados,
né? Ele está exemplo aqui, pessoal, por exemplo, frango e caviar. Eu vou ponderar esses dois produtos igualmente. Eu não como caviar todo dia, né? E frango, sim, é um alimento mais frequente. Então, como é que eu utilizo isso, tá? Então, cada bem, ele entra nessa cesta com uma certa ponderação, tá? Importante a gente entender isso. O IPC, ele é realizado com base nas despesas de consumo, que eu já falei, e ele é obtido, vamos dizer assim, eh, de, a partir de a pesquisa de orçamento familiar, tá certo? Essa pesquisa ela foi feita a última vez, eu acho que ela foi atualizada agora recentemente, mas a primeira vez ela foi feita em 2008, 2009. E ela tenta construir nessa pesquisa, que chama POF, ela tenta construir, vamos dizer assim, a estrutura de ponderação do consumo das famílias. Então, como eu falei, como é que eu vou ponderar o frango com camarão, ou caviar, ou bacalhau? Como é que eu pondero isso na cesta de consumo dos consumidores? Então, eu precisaria entender a estrutura de consumo das famílias. Então, a primeira vez que foi feita essa pesquisa foi lá na década de 2000, e se eu não estou enganado, ela foi atualizada agora em 2016, 2017, tá? Com base na POF, se constrói, né, essa composição dos bens, né? O que é que cada um entra mais, tá certo? Claro que se a alimentação representa 80% da despesa média do consumidor, vamos dizer assim, então a alimentação vai ter que entrar com a ponderação de 80%. E aí vai os outros itens, habitação, vestuário, saúde, cuidados pessoais e por aí vai, tá? Ele mostra aqui, ó, que são 8 grupos ou classes de despesas, são 25 subgrupos, 85 itens e 338 subitens que são utilizados nessa pesquisa, tá? Então, assim, é bem complexo, né? É bem complexo. São muitas pesquisas, são muitas informações e que a gente, de alguma forma, precisa acompanhar permanentemente esses produtos. Como a gente falou também, é uma cesta fixa, né? Ela não muda muito da noite para o dia, então isso faz com que a gente tenha assim. Porque também, se um fato interessante, se a cesta está mudando, né, se todo ano você muda os itens que entram na contabilidade, então isso acaba ficando difícil você comparar a inflação de um período para a inflação do outro período, tá? Então isso a gente tem que ter em mente. Para eu calcular a inflação, eu preciso que o que eu estou comparando seja igual de um período para o outro, tá certo? Uma outra forma como é que você calcula essa inflação, tá? Então, o IPC, que está aqui essa formulazinha, que o IPC, eu pego dois exemplos, que eu consumo 5 maçãs e 2 laranjas, tá? Então, como é que eu calculo isso, tá? Então, suponha que eu esteja em 2011 e eu vou calcular o que aconteceu com o IPC em 2012. Então, eu tenho que calcular, saber o preço atual da maçã e o preço atual da laranja. Como eu consumi cinco maçãs e 2 laranjas, é razoável pensar que eu posso ponderar essa subida de preço pela quantidade dos bens que eu consumi, tá certo? Então, eu uso
os preços, eu uso os preços do futuro, os preços correntes, com base nos preços chamado do ano base, tá? Que aqui o ano base é 2011. Perceba aqui que as quantidades são as mesmas. Então, eu estou usando quanto eu consumi em 2011, 5 maçãs e duas laranjas, e para calcular a inflação, eu, de alguma forma, mantive, né, as mesmas quantidades que foram compradas. Eu mantive a mesma relação, tá certo? Porque era de se esperar que, se o preço da maçã sobe, eu vá consumir menos quantidade de maçã. Então, eu poderia ponderar aqui, em vez de 5, ser 4 maçãs e 3 laranjas. Eu mudei, porque o preço da maçã ficou mais caro, eu passei a consumir mais laranja do que maçã. Então, assim, eu estou só comentando esse exemplo porque existem índices que faz diferente. Aqui eu mantive a quantidade, mesmo subindo o preço da maçã, o que possa subir o preço da laranja, mas eu mantive as quantidades compradas no ano base, tá? Vocês vão ver lá na frente que existem duas formas de calcular isso: o índice de Asperes e o índice de Pache. Inclusive, no livro, ele tem lá mais detalhes sobre isso. Não precisa vocês ir a tanto detalhe ainda. Vocês vão ter, como eu já falei lá na frente, vocês vão ter uma disciplina só sobre isso, esses númerozinhos e tal. Então, não precisa você entrar tão a fundo nessa discussão, tá? Eu quero que vocês entendam que eu posso ponderar de forma diferente as quantidades no preço corrente ou no preço futuro. Muito bem. Então, o IPC, assim, de uma forma bem básica, ele pode ser calculado dessa forma, tá? Tem uma discussão que eu, inclusive, eu já comentei com vocês, que chama do núcleo da inflação, tá? O núcleo da inflação, o que é o núcleo da inflação? Porque eu posso ter a inflação, mas eu tenho um núcleo da inflação. O núcleo da inflação, eu fico só com aqueles bens que, de alguma forma, não estão sujeitos aos excessos de demanda que afetam mais aquele bem, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um período do ano que chove muito, e isso implica que o preço do guarda-chuva ou das capas aumentem por conta disso. Então, é natural, é razoável imaginar que esse bem que está sendo utilizado para calcular o preço da inflação, eu tenho um índice geral de preço, tá? Mas também eu tenho o seguinte: eu vou tirar desse índice geral de preço aqueles bens que, por algum motivo específico, os preços deles subiram. Então, excesso de chuva que faz com que o preço do guarda-chuva suba, eu posso tirar. Então, o núcleo da inflação é exatamente o comportamento da inflação, principalmente derivado não daqueles fatos extraordinários que possam acontecer, tá certo? E isso é muito importante para calcular uma tendência de curto prazo da inflação. Então, assim, eu preciso, quando eu calculo o índice geral de preço, quando eu calculo a inflação, eu posso medir a inflação pelo seu valor cheio, vamos dizer assim, tá? Que está incorporando ali todos os bens e serviços, mas também eu posso medir a inflação pelo seu núcleo, ou seja, quais são aqueles bens que não sofreram essas intempéries, né? Essas variações por algum outro motivo, tá? Então as duas informações são importantes, né? Então não quer dizer que eu vá olhar só a inflação como um todo, nem também olhar só o núcleo da inflação. Tem que olhar as duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Aqui, por exemplo, ele dá um exemplo: eu posso excluir alimentos de um determinado
período, ou então um produto de energia elétrica. Então, assim, faltou chuva, tá? Então eu excluo faltou chuva, a energia está mais cara, então eu tenho que ponderar aí se eu devo ou não incluir esse índice na inflação, tá certo? Então, aqui a gente eu vou repetir aqui, pessoal, assim, isso é uma discussão bem mais profunda do que essa que eu estou colocando para vocês. Como vocês estão vendo pela primeira vez essa discussão, estou sendo aqui bastante econômico, tá? Para trazer para vocês um entendimento, vamos dizer assim, nesse primeiro momento, bem mais básico sobre essas questões. Um outro índice é o índice geral de preço, o IGP da Fundação Getúlio Vargas, também do IBRE, que calcula esse índice, tá? Esse IGP, ele já é interessante, inclusive o IGP, pessoal, muitos aluguéis, né, usa como referência o IGP, tá? Qual o índice que é, a, uma pessoa deveria usar para um determinado contrato? Existem vários índices, né? A Fundação Getúlio Vargas, o IBRE calcula vários índices e o IBGE também. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também calcula esses índices. Então, o que a gente, vamos dizer assim, tem que ter em mente é que dependendo do contrato, você tem que olhar qual aquele índice que mais se adequa àquele contrato que você vai fazer. Então, assim, uma tarefa também de economistas, né, é a gente entender quais são os índices mais adequados para uma determinada transação econômica que você vai fazer. Então, vamos lá, o IGP ele é uma média de 3 índices de preço. O IPA, né, o índice de preço do produtor ampliado, que já mede, no caso aqui, aquela cesta de bens que o produtor mais precisa, certo? O IGP tem 60%, ele incorpora o IPA. O IPC, que é o índice de preço ao consumidor, que a gente já falou, e o outro, com 10% de peso na composição desse índice, é o Índice Nacional da Construção Civil, de custo da construção civil, o INCC. E isso é importante, a composição do IGP, porque ele tanto olha pelo lado do produtor, como ele olha pelo lado do consumidor e da construção civil, tá? A abrangência geográfica Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. Abrangência, né? Alimentação, habitação, vestuário, saúde, educação, transporte, despesas diversas de comunicação, sob o ponto de vista do produtor e do consumidor, materiais, equipamentos, serviços de mão de obra. Então, ele vai incluir aí também uma cesta de bens e de referências que serão utilizados para esse cálculo, tá? Se você quer mais detalhes, sugiro que você vá na página da Fundação, do IBRE, repito, Instituto Brasileiro de Economia, faz um Google, vai lá e dá uma vasculhada lá que tem muita coisa, tá certo? Eu, particularmente, aqui na nossa aula, eu gostaria que você ficasse em mente o IPC, o IGP, esses índices que a gente está vendo aqui, tá? Não precisa também, lá tem muitos índices, tem outros índices que talvez não precise agora. Quem sabe você precisar em algum momento de utilizar um índice para alguma transação que você vai fazer, algum contrato que você vai fazer, você vai buscar outros índices, tá certo? Muito bem. Um outro índice, pessoal, é, é o IPCA, é o Índice de Preço do Consumidor Ampliado. Ampliado por quê? Porque agora ele vai até 40 salários mínimos. O IPC
da FGV, ele vai até 33 salário mínimo. Esse aqui vai até 40 salário mínimo. Então, a abrangência dele é maior, inclusive ele pega Fortaleza, tá? Pega Goiânia, pega o Distrito Federal, como Belém também. E ele é espacialmente também mais amplo, ele pega mais capitais no Brasil. Aqui do lado, pessoal, tem a composição, né, do peso, né, dos itens que entram aí na composição desse IPCA, tá? Alimentação um quarto, né? Depois transporte, comunicação, despesas pessoais, vestiário, habitação. Então, esses são os principais itens de despesa que entram na composição do IPCA, certo? Muito bem. Bom, e aqui, pessoal, eu vou falar do índice de Pasch e o índice de Lasperi, tá? No livro tem lá essa explicação mais detalhada e tal. Talvez a gente não precise, nesse momento, entrar nessa discussão, mas eu queria que vocês tivessem já uma primeira visão. Qual a diferença do índice de Las Perez para o índice de Pasch, tá? Então, aí aqui está dizendo, por exemplo, que o índice de Las Perez, ele superestima o custo de vida, e o índice de Pasch, ele tende a subestimar, tá? Eu vou precisar voltar lá para aquela formulazinha, pessoal, anterior, para explicar isso para vocês. Então, eu vou falar primeiro do índice Las Perez, depois eu falo do índice de Pasch, tá? Então, nessa fórmula aqui do IPC, vamos lá. O que é que está acontecendo? Eu estou aqui, ó. Eu estou para calcular esse índice. O que é que eu fiz? Suponho que nós estamos em 2011. Em 2012, o preço da maçã e o preço da laranja sobe. Ora, a quantidade consumida que eu estou utilizando para calcular esse índice, ele está sendo utilizado fixa, ou seja, mesmo que você possa imaginar que em 2012 o preço da maçã subiu, eu estou dizendo que a quantidade consumida continua 5, e que o preço da laranja subiu, eu estou dizendo que a quantidade consumida continua 2. Se eu faço isso, eu estou inflando esse índice, porque eu estou ponderando por um número mais alto, considerando que era natural pensar que eu não iria consumir 5, eu iria consumir 4 unidades, tá certo? Então, o índice de Lasperi, o que é que ele faz? Ele utiliza as quantidades do período anterior, certo? Então, a quantidade aqui está em 2011. E para calcular o índice, eu continuo com as quantidades em 2012, no caso, por exemplo. Tá? Então, eu estou inflando esse índice, porque é de se esperar que essas quantidades fossem menor, tá certo? Então, ele superestima o índice, ou seja, ele dá um valor maior do que o índice tem que ser, porque, repito, era de se esperar que as quantidades fossem menor. O índice de Pasch é o contrário. O índice de Pasch, o que é que ele faz? Ele pega então ele pega o preço da maçã em 2011, tá? Preço da laranja em 2011. Aí ele pega as quantidades não em 2011, tá? Mas ele pega as quantidades do período que você está analisando. Então, quando ele calcula o índice de preço, ele calcula com quantidades menores. Só que essas quantidades menores pode ser que realmente não tenha acontecido. Então, o que acontece é que o índice de Las Perez, ele pode também, né, ele pode subestimar,
né? O índice de Las Perez, a cesta é variável, ou seja, a quantidade é variável, ele tende a subestimar o aumento do custo de vida. Apesar de levar em conta a substituição de bens alternativos, ele não reflete a redução em termos de bem-estar e satisfação dos consumidores. Agora pode resultar em certas substituições, ou seja, quando eu utilizo menores quantidades, na verdade, eu poderia ter substituído esses bens por outros bens. Então, como eu não estou considerando essa substituição, é como se eu estivesse dizendo que eu estou adquirindo menos bens, tá? Ou seja, se o preço da maçã subiu, eu posso ter agora usando comprar uma goiaba, que é um preço menor. Então, eu não levo em conta isso. Ao não fazer isso, eu estou deixando de incluir na cesta um bem que eu poderia estar passando a consumir e não é capturado nesse cálculo. Então, se a gente imagina que os bens, cada bem, ele gera mais, vamos dizer assim, satisfação para o consumidor, o fato de eu não incluir no cálculo esses bens, eu estou, de alguma forma, subestimando, vamos dizer assim, o aumento de satisfação do consumidor, tá certo? Então, resumindo, o índice de Las Perez superestima, ou seja, vamos dizer assim, ele dá um aumento além do índice do custo de vida e o índice de Pasch ele subestima, tá certo? Se vocês tiverem, quiserem dar uma olhada no livro, né, para fixar mais esse entendimento, ótimo, vale a pena. Também a gente pode, na aula presencial, voltar a esse tema. Eu posso aqui conversar com vocês, vocês veem aí se a gente se faz sentido, tá? A gente usar um índice ou outro, ou quando é que a gente usa um índice ou outro. Na verdade, o que se pode fazer, pessoal, é usar um índice de Fischer, tá? Que não está aqui calculado, mas o índice de Fischer ele pega uma média geométrica dos dois. Então, eu multiplico um pelo outro e tiro a raiz deles, raiz quadrada. Então, eu tenho uma média que é mais próximo aí do que a gente possa desejar. E aqui deixando ainda muito claro que existem muitos outros, tá? Esses são os principais, é o que normalmente se discute mais, tá bom? Bom, a gente já está finalizando essa primeira parte, né? Que é falando do índice. E aí eu deixei lá numa aula lá atrás, pessoal, eu coloquei um gráfico do IPC e o deflator do PIB, tá certo? E perguntei a vocês qual é a diferença entre um e outro, tá? E para vocês pensarem, tá certo? Aqui eu estou voltando a esse tema e eu peço aqui uma coisa muito importante a vocês, pessoal, é o seguinte, quando na sala de aula, ou quando aqui eu fazer referência alguma reflexão, fazer alguma pergunta, vocês anotem, tá certo? Aquilo que eu estou perguntando, vocês pensarem, vocês estudarem essa coisa, porque eu posso perguntar, tá? Então, aqui, qual é a diferença entre o IPC e o deflator do PIB? Aí ele cita, basicamente, aqui três diferenças. A primeira diferença é que o deflator mede todos os bens produzidos na economia, enquanto o IPC só mede aquela cesta do consumidor. Então, é diferente eu pegar todos os bens produzidos e uma cesta só com o bem do consumidor, tá? A segunda diferença é que o PIB só inclui os bens produzidos internamente. Quer dizer, quando eu calculo o PIB, eu tiro os bens importados, que são utilizados como insumo na produção, mas não são fabricados pela gente. Então, ao fazer isso, eu tiro os bens produzidos internamente. É, no caso do IPC, não, é o índice de preço do consumidor, que ele consome. Então, são todos os bens que o consumidor se utiliza para comprar. O terceiro, ele diz que a terceira diferença ela é mais sutil e resulta do modo pelo qual os dois indicadores agregam
os inúmeros preços na economia. Então, ele disse, o IPC atribui pesos fixos aos preços de diferentes bens, que eu já falei, né? Então, o IPC ele calcula aquela cesta de consumo pela pesquisa do orçamento familiar, POF, e ali ele dá pesos iguais, assim, cada ano tem o mesmo peso, tá? Para a composição dos produtos. O PIB não, a composição do PIB pode variar porque os produtos variam. Esse ano eu vou produzir mais, sei lá, vou produzir mais arroz do que eu produzi ano passado, então eu estou com a estrutura da composição desses preços variando ao longo do tempo, tá certo? Por isso que dá, nesse gráfico aqui ao lado, você tem uma diferença do IPC e do deflator, tá? Então, eu tinha deixado, inclusive, essa reflexão, pessoal, lá para vocês, mas que a gente tá aqui aprofundando essa discussão, tá bom? Também vale a pena aí vocês, está no livro, vale a pena vocês fazerem essa reflexão. Eu tenho uma evidência sobre a inflação, que é uma evidência apenas como ilustração, tá, pessoal? Aqui é o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, e o núcleo de inflação. Então, isso aqui é um dado do Banco Central, tá certo? E aqui a gente pegou de 2015 a 2019. Perceba que o azul é o IPCA e o laranja é o núcleo de inflação. Quando vocês olham para essa figura, certamente vocês estão observando o seguinte: o IPCA ele é muito mais errátil, né? Ele flutua muito mais, ele tem picos, por exemplo, ó, em julho de 2018, o IPCA foi lá para cima, tá? Por algum problema de sazonalidade, você tem essas subidas em excesso e essas quedas em excesso. O núcleo da inflação, não, é o que está em laranja. Então, assim, quando o Banco Central, tá? Isso aí é uma outra discussão que inclusive a gente já conversou sobre isso, mas quando o núcleo da inflação, quando o Banco Central procura combater a inflação, usar as metas de inflação, ele olha para o núcleo da inflação, tá? Que é como se fosse, pessoal, o núcleo da inflação, como se fosse a tendência, tá? Eu evito aqueles aumentos exagerados que aconteceu ou as reduções de preço exageradas, então eu fico mais com a tendência. Então, o núcleo de inflação é o que está em laranja aí para a gente ver. Então, se eu fosse passar uma reta de ajuste, eu estaria passando essa reta de ajuste não para em cima da linha azul, mas em cima da linha laranja, certo, pessoal? Então, repetindo, o núcleo da inflação é o que é mais consistente ao longo do tempo. Desemprego. Então, vamos agora na nossa segunda parte dessa nossa aula, e aqui, pessoal, estou terminando, lembrando que eu estou terminando o capítulo 2 do livro, tá? Então a gente já viu o capítulo 1, viu o capítulo 2, e até a nossa prova eu quero finalizar o capítulo 3. Então a prova será o capítulo 1, 2 e 3. Aquele texto que eu li em sala de aula, comentando do jornal, é bom vocês lerem de novo aquele texto, anotar ainda as dúvidas, aquele texto pode cair na prova, eu posso pedir para vocês interpretarem partes daquele texto. Então, assim, não espere por mim, o volume de matéria está crescendo. Eu vou passar para vocês também, vou fazer uma lista de exercícios também, que vai ajudar, mas a prova vai ser o que eu comento em sala de aula, tá? Anotem o que eu comento aqui nos vídeos, vai ser o próprio livro, né? O próprio conteúdo em si,
A prova vai ser os textos que eu estou passando para vocês lerem, e também uma lista de exercício que eu estou elaborando, tá? Que eu vou também passar para vocês. Então, esse será o conteúdo da prova. A gente ainda vai avançar no capítulo 3. A data já está marcada, independente se eu não conseguir terminar o capítulo 3, eu quero já deixar a data tá fixada, pessoal. Não se organize aí a vida de vocês para esse dia ser o dia da prova, tá? E caso alguém precise fazer segunda chamada por algum motivo de doença ou motivo muito importante por conta do trabalho, que traga justificativa, inclusive, tá? E aí a gente faz a segunda chamada, e a segunda chamada costuma ser um pouquinho mais complexa do que a primeira, dado que você tem mais tempo para estudar. Então, não é correto quem fez a primeira chamada ter um nível de dificuldade igual a da segunda chamada. A segunda chamada é uma semana depois, você tem mais tempo para estudar, então é natural que ela seja que tenha que seja uma prova mais complexa, tá certo? Então, eu sugiro fortemente que você se concentre na primeira chamada, essa ela é feita em sala de aula, evidentemente, e a gente vai cobrir aí todo o material até, vamos dizer assim, a aula anterior da prova, tá certo? Então não deixe atrasar, continue estudando. Quem ainda não começou, comece, porque a gente tem aí muita coisa, já foi passado muita coisa, muito conteúdo, tá? Falar um outro conceito importante, pessoal, é falar como é que eu vou medir o emprego, né? Ou como é que eu vou medir o desemprego. Então, aqui vocês precisam entender que eu preciso de medidas corretas para a taxa de desemprego e a taxa de emprego. Então, ele diz o seguinte: um aspecto importante, né, na análise do desempenho econômico é medir de forma eficiente a utilização dos recursos produtivos. E o trabalho é um recurso produtivo, é um insumo produtivo, que é grande preocupação dos formuladores de política econômica, ou seja, gerar emprego para as pessoas é algo extremamente importante para a economia. Aí vamos lá, diz que a taxa de desemprego é a estatística que mede o percentual de pessoas que desejam trabalhar e não têm emprego. Então, pessoal, é fundamental esse conceito. Posso perguntar para você, conceitue o que é taxa de desemprego. Você tem que saber o que é taxa de desemprego. Você olha no jornal todos os dias falando de taxa de desemprego. Então, é quem quer trabalhar e não tem emprego. Ah, mas tem uma pessoa que eu conheço que ele está dentro de casa, ele nem atrás de emprego ele vai. Então, essa pessoa não entra, né, nesse conceito, tá? A gente vai ver já já sobre isso. Esse cara aí está fora da busca, ele é desalentado, ele não entra nessa taxa de desemprego, tá? Então, muitas vezes, a taxa de desemprego pode cair porque a pessoa nem atrás de emprego vai. Então, esse é um fenômeno que acontece. É, como é que a gente calcula a taxa de desemprego? Eu queria que apresentar a vocês uma pesquisa chamada, você deve ter ouvido falar isso nos jornais, na imprensa, que é a Pesquisa Nacional da Amostra de Domicílios. O BGE, ele visita, né? Antigamente visitava, agora é mais também um trabalho de consulta remota. E ele constrói indicadores do mercado de trabalho. Então, existe a PNAD anual, que é uma vez por ano, e existe a PNAD contínua, que é chamada PNAD trimestral, que ela monitora isso no prazo de tempo mais curto, tá? Então, a PNAD, pessoal, é uma base de dados extremamente importante, que vocês podem ter acesso no IBGE, peçam alguém para quem já trabalha com a PNAD, que sabemos como é que abre para vocês, como é que utiliza a PNAD, vamos dizer assim, ela é uma base amigável, tá? Mas lá tem muitas informações. Agora, você tem que saber usar essas informações, né? Você não pode calcular, chegar para utilizar a PNAD, você não sabe nem o que, é que você vai fazer com ela,
tá? Você precisa saber o que é que você está atrás na PNAD, qual é a, vamos dizer assim, qual é a análise que você precisa fazer. Bom, e lá na PNAD, pessoal, tem já lá alguns conceitos, tá? Aí vamos lá, qual é o conceito de empregado? Essa categoria inclui as pessoas, na ocasião da pesquisa, né, trabalhavam como trabalhadores remunerados, trabalhavam em seus próprios negócios ou trabalhavam como trabalhadores não remunerados em um negócio de um membro da família. Então, ou o cara, o que é empregado? Ou o cara trabalha remunerado, ou ele trabalha não remunerado, também entra como empregado, ou ele trabalha não remunerado no membro da família. Então, assim, vou repetir: eles são trabalhadores remunerados, eles trabalham, ele tem seu próprio negócio, ou ele trabalha para alguém, ou ele não trabalha, tá? E ele não trabalha, é, ele não tem remuneração porque ele está trabalhando no negócio da família. Então, essas três categorias conceituam o que é que vem a ser um empregado, tá? E ele diz também, inclui também as pessoas que não estavam trabalhando, mas que tinham emprego nas quais estavam temporariamente afastados. Então, por exemplo, suponha que você lhe visitou, o cara pergunta, você está trabalhando? Não, estou de férias, tá? É, então, assim, você está de férias ou não está trabalhando naquele momento? Ou não, estou doente. Não, mas eu trabalho, mas hoje choveu muito, ou sei lá, um país que nevou muito e eu não pude trabalhar. Então, por algum motivo, você não está no trabalho naquele momento, mas você trabalha, tá certo? Então, esse é o conceito de empregado, tá bom? Um outro conceito, pessoal, é de desempregado. Inclui as pessoas que não estavam empregadas, tá? Que estavam disponíveis para o trabalho. Então, ou seja, o cara tá disponível para o trabalho, mas não está trabalhando. E inclui também e que tinham tentado encontrar emprego ao longo das 4 semanas anteriores à pesquisa, tá? Então, o cara, nas 4 últimas semanas da pesquisa, ele procurou emprego, ele não achou, ele é considerado desempregado. Inclui também as pessoas que estavam esperando ser chamadas de volta para o emprego da qual teriam sido temporariamente dispensadas. Então, o cara tá, ó, você vai para casa, espere lá que você vai ser contratado. Então, esse cara, ele passou 4 semanas, mas ele continua esperando. Então, ele é considerado desempregado, tá certo? É importante. Um outro conceito é da força fora da força de trabalho, alguém que esteja fora da força de trabalho. Essa categoria inclui as pessoas que não se enquadram em nenhuma das duas primeiras categorias. Ou seja, o cara nem está empregado e nem está desempregado. Então, quem é esse cara? Esse cara é chamado desalentado e é contabilizado como estando fora da força de trabalho, ou seja, nem procurar trabalho ele procura mais. Interessante, pessoal, que existe um fenômeno que é o seguinte: o cara tá desempregado, tá? E a estatística está calculando o desemprego no Brasil, sei lá, 14%. Só que quanto mais tempo as pessoas passam desempregadas, há uma tendência delas se tornarem desalentadas. Então, ela procurou tanto trabalho e não encontrou que ela deixou de procurar. Vai viver aí às custas de alguém ou fazendo uma outra coisa, mas não, ela não está mais na força de trabalho. Então, é possível que um fenômeno que, quando você olha a redução, você passa muito tempo com desemprego alto, 14, 15%, aí, sem nenhum motivo, né, a economia continua da mesma forma, mas sem nenhum motivo esse desemprego caiu. Passou para 12, 11. Poxa, então
que aconteceu? A economia não reagiu, o PIB não cresceu. E como é que esse desemprego caiu? Simplesmente porque a pessoa cansou de procurar trabalho, então ela tá desalentada. Então, é possível, tá, que o desemprego caia porque as pessoas deixaram de procurar. Então, muitas vezes você vai, que bom, a economia, o desemprego está caindo. Mas você tem que olhar o que é que aconteceu com o desalentado, porque se o desemprego está caindo e os desalentados estão aumentando, não é uma boa notícia, né? Pelo contrário, tá certo? Então é importante aí ter essa visão, e aí o economista precisa ter a visão do todo, né? Não dá para a gente analisar um mercado, um fenômeno, olhando apenas um aspecto da coisa. Então, isso eu queria deixar aqui para vocês. Então, força de trabalho é definido como a soma das pessoas empregadas e desempregadas. E a taxa de desemprego é definida como percentual da força de trabalho que está desempregada. Então, a gente resumiu aqui para vocês isso. O que é força de trabalho? Eu vou somar o número de pessoas empregadas para o número de pessoas desempregadas, certo? Taxa de desemprego é o número de pessoas desempregadas sobre a força de trabalho. Então, eu multiplico por 100, porque é um índice aí, 15%, 20%. Taxa de participação na força de trabalho. Força de trabalho sobre população adulta. Então, assim, eu pego a população de 18 a 60 anos, suponha. E eu tenho aqui, sei lá, 100 milhões de pessoas. Desses 100 milhões de pessoas, eu pego a força de trabalho, que é quem está empregado ou desempregado. Deu 80 milhões de pessoas. Então, a taxa da participação da força de trabalho é o quê? É 80 sobre 100, ou seja, a participação da força de trabalho é 80%. Então, daqueles adultos, 80% está na força de trabalho. E os 20% não estão em canto nenhum, são quem nem está atrás, está desalentado, não está procurando. Tá? Então, eu posso calcular dessa forma. Pessoal, isso é muito importante, né? Carregue as tintas de vocês aí nesses conceitos, tá? Eu vou, na, na aula da quarta-feira, eu vou, talvez eu traga mais exemplos sobre isso para vocês, para a gente discutir, talvez eu traga aí um texto para a gente aprofundar esse conhecimento, tá certo? Mas eu quero só frisar aqui que esse é um tema muito importante. Evidências no mercado de trabalho, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma evidência, considero, de certa forma, importante, né? Que é a taxa de desemprego, aqui eu pegando de 2012 a 2023, tá certo? Isso aí saiu no Poder 360, essa é a trajetória da taxa de desemprego, a gente, de alguma forma, é, em março de 21 nós estávamos com quase 15%, né, período da pandemia também, e agora nós estamos com 8,8% em 23, tá? É uma redução na taxa de desemprego. E estão, inclusive, pessoal, tem uma discussão que a gente não vai entrar aqui agora, mas é o seguinte: eu tenho uma redução muito forte no desemprego, o preço dos serviços começam a aumentar. E como o serviço está dentro do cálculo da inflação, a inflação pode começar a subir. E a inflação, ao começar a subir, o Banco Central não vai reduzir a taxa de juros na mesma velocidade que ele vinha reduzindo antes. Então, tem aí uma ligação entre essas coisas, tá? Estou só chamando a atenção para vocês que existe essa discussão, que valeria a pena depois a gente vai aprofundar. Uma outra evidência que eu trouxe para vocês, pessoal, é esse gráfico aqui, também do Poder 360, que traz, tá, o mercado de trabalho de 2018 a 2023. Então, a gente tem aqui, ó, nesse azul, os ocupados, o 2,3 é o pessoal fora da força de trabalho, né?
que estão aqui o laranja, tá certo? Os desocupados aqui 21,1 teve uma queda, tá? Então, a força de trabalho ela não mudou tanto, a força de trabalho é o que está em verde, a variação é 0%, mas é interessante que as pessoas fora da força de trabalho elas crescem, né, em relação a 2018, tá? Isso é um fenômeno interessante, é como se as pessoas, 2% das pessoas no mercado de trabalho desistiram de procurar emprego, tá? É, essa curva aqui, né, que estou essa mais lilás, olha a queda que ela tem, né, que são os desocupados, né? Caiu desocupados, caiu bastante, tá? Caiu bastante. Bom, um outro quadro que eu trago, pessoal, é essa distribuição regionalmente, tá? Aqui a gente tem aqui a taxa de desocupados de pessoas de 14 anos ou mais no primeiro trimestre de 2023, tá? Bahia é um dos mais fortes pessoas desocupadas, tá? No Ceará nós temos aí 9,6% de pessoas desocupadas, desempregadas, tá? Então essa é um quadro interessante que o menor acontece aqui no Centro-Oeste, né, e no Sul do Brasil, né, que tem esse período aqui da produção, inclusive de, de como é que se diz? Produção eh, da agropecuária, né? Segmento muito forte no Brasil que vem ampliando aí muito essa área e gerando muito emprego, tá? Por último, eu tenho também o desemprego por sexo, tá? E interessante, pessoal, que a taxa de desemprego para as mulheres ela é, ela é, ela é em média, né, mais alta que a dos homens, né? Você vê que eh, a curva laranja está sempre acima da curva do que dos homens, né? Por quê, né? Porque desse fenômeno, por que que as mulheres elas têm mais dificuldade em encontrar vaga no mercado de trabalho? Será porque as mulheres eh, ao constituir famílias, sempre quando elas vão ter filhos, elas ficam mais distantes e isso dificulta a alocação delas no mercado. Então, existe um debate grande por que a taxa de desemprego entre as mulheres é mais alta do que dos homens, tá certo? Pessoal, então a gente encerra aqui, tá? Mais essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, né? São temas aqui muito importante. Eu, de alguma forma, a gente tem, tem aqui um conteúdo muito rico, tá certo? Um conteúdo muito importante. E aí, até a próxima aula, que eu vou trazer aqui mais um conteúdo. Eu estou imaginando aqui a melhor estratégia, talvez na próxima aula eu discuta com você ainda algumas questões na prática sobre esse sistema relacionado à inflação e a desemprego. Um abraço e até a próxima aula, pessoal.